Olá, que alegria ter você por aqui em mais um dos nossos vídeos da nossa sequência sobre as virtudes e o feminino. Se você voltou, é porque você está gostando, está fazendo sentido para você. E se isso é verdade, eu quero saber. Me conta aqui nos comentários se você está gostando dessa sequência, se está fazendo sentido na sua vida, se você está realmente se encontrando com a tua essência, porque essa é a minha missão. E se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Tem um lugar aqui para você, seja bem-vinda, recebe meu abraço. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de feminilidade para mulheres cristãs. E se você está chegando aqui, eu tenho certeza de que muita coisa pode mudar na sua vida a partir daquilo que você vai experimentar no seu coração, acessando, reencontrando a sua essência e a sua força feminina. Vamos ao vídeo de hoje? Se você não participou de nenhum dia, não sabe do que eu estou falando, nós estamos numa sequência sobre as virtudes do feminino. Características próprias de nós mulheres que nos fazem melhores. A partir de que a mulher é motivada a amadurecer, a ser melhor. É disso que a gente está falando. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu já venho falando há um tempo, se você já me acompanha no Instagram, já fiz live, mas eu quero deixar esse vídeo aqui para reforçar, né? Que é sobre a intuição feminina. Você é uma mulher intuitiva? Você sabe o que é a intuição? A gente tem algumas falsas crenças sobre o que é a intuição, seria algo só nosso, seria algo, sabe, próprio de uma mulher poderosa, de uma mulher mística, de uma mulher bruxa, né? E eu quero dizer para você que a intuição, ela existe e é uma grande habilidade e uma grande virtude do feminino. Por quê? Porque nós temos uma característica relacional, afetiva, ou seja, o nosso olhar está sempre de encontro ao outro, mais do que de encontro a pessoa, a coisas, tá? Então, o feminino, a essência feminina olha para pessoas mais do que para coisas. Então, o que a gente precisa é entender que a gente tem que olhar para pessoas de verdade. E dentro desse aspecto de olhar para o outro como ele realmente é, corpo, alma, nós temos um sentido, tem os 5 sentidos, né? E tem um sentido que é a chamada intuição, que é aquilo que a gente consegue ver o que ninguém está vendo, ver aquilo que os olhos não podem ver, ouvir aquilo que os ouvidos físicos não podem ouvir, sentir no coração aquilo que está sendo subentendido, aquilo que está não é obscuro, mas ainda não está sendo compreendido na vida do que é tátil, né? A gente não consegue tocar. A intuição, ela é algo que acontece no nosso coração. Aquela voz que diz não vai, aquela voz que diz não é esse o caminho, e se você fizer, né, acaba dando errado. Isso não é bruxa, né? Não é bruxaria. Isso é algo que realmente acontece por nós termos uma característica muito especial, que é de sermos sopro espiritual. Nós temos uma capacidade muito grande de espiritualizar as coisas, por sermos co-criadoras do ser humano junto com Deus, nós temos essa capacidade de sermos mais espiritualizadas. E com isso temos uma capacidade de ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus está falando nas entrelinhas. Eu lembro, vou contar aqui para você, uma vez a minha casa estava em obra e eu deixei meus filhos na casa da minha mãe e saí daqui um dia e fui lá para vê-los. Eu estava na obra, saí, fui lá vê-los. E quando eu cheguei lá, eu olhei para o Samuel. Na hora que eu bati o olhar sobre o Samuel, eu falei: essa criança não tá bem. Na hora que eu bati o olhar nele, de cara, assim, eu nem entrei, eu falei: ele não tá bem.
ele estava ofegante, sabe? Ele estava falando rápido, ele estava muito agitado. A minha mãe já tinha falado que ele estava agitado, mas ele já é agitado. Ele estava ofegante, ele estava falando rápido e aquela respiração daquele jeito. Quando eu, que sou enfermeira, né, coloquei um pouquinho do meu ouvido assim no peito dele, ele estava chiando, sibilando, né, aquele chiado de bronquite, de asma. Nós corremos com ele para emergência e chegou lá, realmente ele estava numa crise alérgica, de uma asma alérgica, né? E foi algo assim horrível. Teve que ficar várias horas na nebulização, fazer várias coisas e ele estava com várias pessoas. Tinham várias pessoas ao redor dele, mas ninguém percebeu. E a mãe foi lá e percebeu, né? Por quê? Porque havia uma sensibilidade. E por que algumas mulheres são mais sensíveis e outras não? Justamente porque não estão atentas. Se a gente estiver atenta, se a gente fizer esse caminho de estar atento àquilo que não é dito, àquilo que está no ar, e se a gente tiver uma vida de oração, uma vida de atenção com Deus, onde você conversa com Deus, onde você tem intimidade com Deus, essa intuição se torna muito mais potente, muito mais forte, porque essa intuição é uma comunicação do céu conosco. É uma comunicação do céu. Por isso que para ser intuitiva você precisa necessariamente ter uma vida de oração. Você precisa estar muito ligada ao teu interior. E você também precisa ter o exercício da contemplação, né? De contemplar algo, de contemplar as coisas para ver o que realmente está acontecendo, que está fora do seu olhar físico, do seu olhar material. E quando você começa a fazer isso, você vai perceber que, primeiro, que vai levar um tempo para você agir de alguma maneira, você não vai ficar igual uma tagarela aí falando, fazendo, porque a gente precisa rever isso com urgência. Segundo, que essa virtude vai ficar mais apurada e você vai conseguir cada vez mais adentrar e discernir se aquilo realmente é ou não. Então, muitas das vezes acontece com a gente mesma em situações do nosso dia a dia para a gente, e aos poucos, quando a gente vai colocando em prática, então a gente vai percebendo que Deus vai falando conosco também para outras pessoas, vai falando em águas mais profundas, vai te dando um direcionamento maior. Então isso é muito importante. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter um olhar apurado, um ouvido apurado. Por isso que a gente precisa ter uma escuta apuradíssima. E para escutar apuradamente, você tem que ser uma mulher silenciosa. É outra virtude, não é mesmo? Mas a gente já falou sobre a sabedoria, né? A gente já falou sobre isso, sobre a temperança. E não sei se você está percebendo, tudo tem uma coisa em comum, que é a vida de oração e que é o silêncio. O silêncio ordena a nossa alma. O silêncio ordena o nosso ser. O silêncio ordena o nosso feminino. Porque a gente sai desse estágio automático de ter que disparar um monte de coisa para tudo que é lugar e então consegue adentrar essa área bonita, forte, profunda da nossa feminilidade. E aí eu te pergunto, você é uma mulher intuitiva? Você sabia que muitas dessas mulheres que dizem, eu sou bruxa, e é claro que elas estão entrando num campo espiritual diferenciado do nosso, que somos cristãs, né? Mas ela usa justamente desse dom, porque é um dom, é uma graça que Deus dá, mas infelizmente o livre-arbítrio faz a gente errar, né? Então o que eu quero hoje é que você se torne uma mulher intuitiva. Que antes de você sair falando, fazendo, agindo, aí, o que acontece? Cai. O que acontece? Cai. E aí depois, puxa vida, como é que eu caí nisso? Puxa vida, como é que eu me... Volta. Volta para o teu silêncio, volta para o teu interior. Você vai começar a apurar os seus sentidos e a olhar para aquilo que ninguém olha, a ver aquilo que ninguém vê, a ouvir aquilo que ninguém ouve, porque está na tua mão. Vamos juntas? Fez sentido para você? Você é intuitiva? Você quer saber mais sobre intuição?
Você quer exercícios para trabalhar a sua intuição? Começa pelo silêncio. Silencie e ouça a voz de Deus. Vamos juntas? Um beijo no seu coração. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, assinar logo, se inscreve no canal e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.